Olá a todos, hoje eu vou falar sobre problemas com os machos. Problema, todo periquito vai apresentar uma hora ou outra. Então, tanto macho quanto fêmea vão ter os seus problemas. Mas tem alguns problemas específicos que ocorrem só com as fêmeas e às vezes ocorre só com os machos. E tem gente que acha que macho não vai dar problema. Dá. Tem alguns problemas que são específicos e ocorrem com os machos. Eu listei alguns aqui e vou colocar porque quem cria, uma hora ou outra, vai ter esse tipo de problema. Problema número 1. Machos, põe isso na cabeça. Tem períodos de fertilidade. Não é sempre que você vai colocar um macho para procriar e vai encher todos os ovos. Não. Às vezes, naquele período que ele está com aquela fêmea, ele não está fértil. Às vezes tem até sêmen, mas os espermatozoides não são típicos, não vão fertilizar os ovos. Às vezes ocorre, às vezes tem muito pouco sêmen. 2, 3 meses depois ele enche de sêmen. Às vezes nem acontece isso, tem macho que fica 1 ano sem nada. Depois produz 1 ano e meio e o criador faz o quê? Entendeu? Neste caso, quando o macho não está no seu período fértil, e como que você sabe disso? Para quem pratica a inseminação artificial, fica fácil saber. Porque na hora que você pega o macho para coletar o sêmen, não sai nada. Aí você pega sêmen de outro macho, insemina naquela fêmea, e, se possível, um macho, uma mutação diferente, e você anota para você saber de quem são os filhos. Um exemplo fácil, você coloca 2 normais numa gaiola e insemina a fêmea com um cintilante duplo fator. Nasceu cintilante é filho do duplo fator, porque duplo fator 100% dos filhotes serão cintilantes. Então ficou fácil, você insemina o cintilante duplo fator ali, um ADA duplo fator. Então é muito positivo fazer dessa forma e deve ser feito assim, porque senão você vai ter séries de ovos brancos com essa fêmea e vai ter que utilizar ela de amo. Então machos, eles têm períodos de fertilidade sim, tá? Não é sempre, mas tem. Então tem que pôr isso na cabeça, porque às vezes você coloca para procriar, minha fêmea está com ovo branco, aí tem que ver as causas desse ovo branco. Igual eu já falei aqui, se o ovo está branco, o problema é no macho, porque a fêmea botou. Não, às vezes o problema é da fêmea. Tem fêmea que o macho, o galo ela é perfeito, tem sêmen, tem tudo, e o problema está nela, e o não enche ovo. Aí tem que ver a qualidade do ovo. Isso aí já é um outro assunto. Ocorre também de cair a fertilidade quando o macho está tratando de filhote. Geralmente você coloca o macho na gaiola, ele está lotado de sêmen. Aí ele cruza com a fêmea, ela começa o período de postura, choque e tal. Até o nascimento dos filhotes ele ainda está fértil. E às vezes até cruza com a fêmea. Quando ele já está, os filhotes ficando maiores, se você precisar de pegar esse macho, às vezes para inseminar numa outra fêmea, etc., você vai perceber que ele já não tem sêmen. Então eles têm esse período, e quando ela está começando um novo período de reprodução, ele volta a produzir. Então os machos eles têm esse período de fertilidade, sobe, desce. E ocorre também de ter período fora desse período de reprodução. Ou seja, colocar ele para reproduzir e ele não está fértil. Ok? Então põe isso em mente. Machos têm período de fertilidade. E o criador tem que saber mexer o quebra-cabeça quando isso acontecer. Vamos lá. Outro problema que tem criador que fica numa raiva danada. Macho que não forma casal com fêmea. Isso tem um ponto positivo muito alto por um lado e negativo por outro. Macho que não forma casal com fêmea, o negativo é que você não vai conseguir formar ele com a fêmea que você quer. Você põe na gaiola, ele fica de um lado, ela fica do outro. Ele não forma casal com ela. Mas geralmente o macho, quando ele faz isso, ele tem um outro macho. Os machos, alguns deles formam um casal entre si, macho com macho. Isso é ótimo para quem insemina. Ótimo para quem insemina. Mas por quê? Porque você pega esses machos, o criador que já cria bastante tempo, quem está iniciando é um pouco complicado fazer isso, mas quem cria bastante tempo, você pega as suas melhores fêmeas, coloca em gaiolas. Tem fêmea que você pode deixar até sem macho na gaiola, sem nada, não tem problema, porque ela vai criar.
Às vezes ela forma casal com o macho da gaiola do lado, pela grade. E ela vai entrar pro ninho, vai botar, você vai colher o sêmen do macho que você quer, coloca nela, ela bota e cria os filhotes sozinha. Isso acontece porque eu já fiz aqui, faço, e já fiz no passado também, daqui a pouco eu dou o exemplo. Isso existe. Então se você quiser criar uma fêmea sozinha numa gaiola, ela choca, tá? Então ela não precisa ter o macho na gaiola para ela criar. Não, se colocar um ninho e ela estiver ali e ela estiver vendo os machos do lado, ela forma casal com o macho, ela pede gala para ele, você vê ela sozinha na gaiola pedindo gala para ele e ele, o outro churriando aqui. Aí depois de um tempo ela para, é como se tivesse galado, ela vai produzir ovos e devagar ela vai começar a botar, choca, cria, que não tem problema nenhum, sozinha, sem macho. Isso existe. Tá? Quem quiser fazer, faz o teste, vai ver o que acontece. O que pode ser feito? O criador não descartar machos bons do criatório e que são velhos. Machos com 5 anos, 6 anos. Fique com eles. Porque esses machos, eles não vão produzir sêmen, ou vai produzir muito pouco, ou vai ter sêmen, mas não vai ter espermatozoide, não vai galar as fêmeas. E a chance, assim, lógico, você coloca ele com a fêmea e ele sendo bom, você tem chance de tirar filhote dele ainda, mas é mínimo. Mas ele sendo bom, se nascer algo, vai ser positivo para o plantel. Então você pega esses machos velhos e coloca as suas melhores fêmeas. E esses machos que você fica louco para tirar filhote deles e não consegue, coloque eles no gaiolão só de macho. E eles vão formar casal entre si. Com isso, eles vão encher de sêmen. Porque eles não sobem um no outro, não cruzam um com o outro. E aí o que acontece? Na hora que essas fêmeas for começar a botar, você vai nesse gaiolão, escolhe o macho que você quer, coleta o sêmen dele e coloca na fêmea. Você vai tirar filhote dele com a fêmea que você queria. Mas se você colocar ele com ela na gaiola, não forma. E o macho que está com ela, que é o velho, vai formar casal com ela e vai tratar dos filhotes como se dele fosse. Lindo, maravilhoso. E tem gente que fica no nervo disso acontecer. Gente, não bate de frente com a natureza, não. Arruma meios para criar bem. Eu já fiz vídeo aqui mostrando como que faz inseminação artificial. É uma técnica muito tranquila, sabe? Bem fácil de fazer. Só fazer os procedimentos certinho, não tem problema. Vai tirar filhote, você vai tirar filhote daquele macho, vai tirar filhote da fêmea, vai ter o outro macho para ajudar, tudo funciona, tudo se encaixa. Essa questão da fêmea criar sozinha, sabe quando que eu aprendi isso? Eu tinha 12 anos de idade. Eu comecei a criar com 7, mas aos 12 anos eu tive problema com macho. 2 machos que morreram no mesmo mês e as fêmeas estavam criando. Tinha fêmea, eu lembro de uma lutina, eu tinha uma fêmea lutina e ela estava com 6 ou 7 ovos e o macho dela morreu. Chego lá para tratar, o macho está morto no fundo da gaiola. Eu falei, nossa, e agora? Ela criou os filhotes sozinha e tal. E a outra, que era acho que uma cinza, estava começando a botar. E eu falei, pronto, morreu os 2 machos. E essa que está começando a botar, como é que vai ser para ela encher os ovos? Todos os dias, quando eu entrava no criatório, eu era menino, eu pegava um macho verde, que era o mais quente que eu tinha, e colocava na gaiola da cinza. Automaticamente, como ela estava sem macho, ela já fazia a curva no puleiro, ele vinha, subia, cruzava com ela. Quando ela acabava de cruzar com ela, ela já dava umas bicadas nele. Eu ia lá, tirava e voltava. No outro dia, na hora que eu ia tratar, colocava ele na gaiola dela. Ela baixava, eu cruzava com ela. Foi fazendo isso. Encheu todos os ovos, ela criou 4 filhotes sozinha na gaiola. Com isso, eu com 12 anos, eu vi que fêmea sozinha bota, e se eu colocar um macho lá, como ela está muito tempo sozinha, ela vai pedir gala para qualquer macho. E isso acontece em voadeira também. Fêmea, quando está pronta, olha em voadeira, quem tem voadeira sabe disso, principalmente quem cria em colônia. Fêmea, quando está pronta, ela pede gala no puleiro, vários machos sobem em cima e cruzam com ela. Às vezes nem é o próprio macho dela, é outro que sobe. Por isso que quem cria em colônia fala assim, ah, esse aqui é filho daquele com aquela. Pode ser chute, porque quando a fêmea está no cio e ela pede gala, vários machos podem acasalar com ela, estando em colônia, ok? Então, esse é outro problema de macho que não forma casal com fêmea. Então, utilize mecanismos para você utilizar ele, colocando ele num gaiolão,
junto com outros machos, colhendo o sêmen e colocando na fêmea que você quer. Deixa ela sozinha na gaiola até ela começar a botar. E quando que começa a seminar? Assiste o vídeo. Pode começar antes de botar o primeiro ovo, quando você já percebe que tem um ovo ali, ou espera ela botar o primeiro ovo e começa a inseminação. Para quem quiser e quem tiver, coloca um macho velho para ajudar ela ou estimular ela a tratar dos filhotes. Outro problema que só acontece com o macho: ficar cruzando, acasalando com grade ou com puleiro. Tem criador que morre de raiva disso. Meu macho está cruzando com puleiro, está acasalando com puleiro, etc. e tal. Gente, isso é coisa da natureza. Não adianta você bater de frente. Se o macho está ali acasalando com puleiro, o que você vai fazer? Deixar ele sem puleiro? Deixar ele sem grade? Tem jeito. Ele vai continuar fazendo isso. Mas então, o que eu faço? Deixa ele acasalar com o puleiro. Põe ele na gaiola com a fêmea. Pode acontecer de na hora que ele for cruzar com a fêmea, ele não ter sêmen. O que você vai fazer? Para garantir isso, vai ter que inseminar com outro macho. Por isso que eu falo, tem gente que é contra o processo de inseminação, que tudo tem que ser natural. Tem, eu até concordo com o que tem, mas tem casos que se você não inseminar, ou até mesmo não coletar o sêmen dele 6 horas da manhã, antes dele começar a cruzar com o puleiro durante o dia, a cruzar com grade de gaiola, você nunca vai tirar filhote dele. Talvez você tenha que acordar cedinho para ir lá fazer isso, porque durante o dia ele vai gastar sêmen fazendo isso. Então a inseminação ela é muito importante, não só para você coletar a sêmen desse macho que faz esse tipo de ato, com puleiro ou com grade da gaiola, ou para coletar a sêmen de outro macho e colocar naquela fêmea, porque aquele macho não consegue passar o sêmen para ela, porque ele gasta na grade ou na gaiola. A inseminação você consegue fazer o que você precisa. Então, eu sou favorável ao processo de inseminação em determinados casos, sim, e é muito positivo, porque isso ajuda muito em determinados casos. Então, não fique chateado que o seu macho está fazendo isso. E o que eu faço para ele parar com isso? Não tem o que fazer. Ele vai continuar fazendo, é um hábito. Pode ser que com o tempo ele pare com isso, né? Colocando em voadeiras maiores, com mais periquitos, pode ser que ele dê uma parada com isso. Mas geralmente não costuma parar não, tá? Vamos lá, um outro probleminha aqui. Macho que não sobe na fêmea. Bom, geralmente o macho que não sobe na fêmea, ele é jovem, tá? Macho jovem, o criador tem que dar tempo ao periquito. Ele vai aprender a subir. Às vezes sobe, cai, tem medo de subir na fêmea e tal. Depois de uns anos, 1 ano e meio, ele aprende a subir. Agora, acontece também de macho que não sobe em fêmea, que é o caso que eu estou falando, né? Primeiro o criador, se o macho é jovem, dê tempo para ele. Depois que você deu esse tempo, ele tem mais de 1 ano, ele está com fêmea em gaiola já tem um tempo, você vem tentando e ele não sobe em fêmea, aí é um problema que o macho tem. E aí eu tenho que colocar isso aqui no vídeo, que é problema. Macho que não sobe em fêmea, para quem quer reproduzir, é um problema, porque se ele não subir, não vai ter filhote. Mas, novamente eu venho falar, com o processo da inseminação, ele não precisa subir na fêmea. Você vai coletar o sêmen dele e vai colocar nela. Como que eu falo que inseminação é ruim? Então, com o processo de inseminação, para esse tipo de problema, para esse tipo de caso, você sana isso e consegue tirar filhote. Ok? Então isso vai acontecer uma hora ou outra nos criatórios. E então, para quem não sabe inseminar e quer fazer o procedimento certo, assiste o livro sobre inseminação artificial que está na playlist do canal. Assiste lá com calma, que lá eu falo os prós, falo tudo e ensino como que é feito de uma forma bem tranquila. Outro problema: macho que não sai do ninho. Começa a procriar e o macho entra para dentro do ninho e fica lá com a fêmea, e ele não sai, sai só para comer e volta para dentro do ninho com a fêmea. Tem um ponto muito positivo nisso e um ponto muito negativo. O macho que fica dentro do ninho com a fêmea, um ponto positivo é que quando nasce filhotes, ele ajuda demais ela a tratar dos filhotes. Isso é lindo, maravilhoso. E qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que quando ele fica muito dentro do ninho com a fêmea, alguns machos podem
quebrar ovos sem querer, porque ele mexe lá com a fêmea, ele roda lá dentro do ninho com a fêmea, trincar ovo. Aí isso aí eu já acho um problema, eu já tive macho com esse tipo de problema. E aí o que você faz? Você tem que deixar ele com ela até ela começar a fazer a postura e depois tirar ele. Ou para quem tem gaiola com grade, mete uma grade e joga ele pro outro lado da gaiola. Até começar a nascer os filhotes, pra você tirar a grade e deixar ele entrar para dentro do ninho e ajudar ela a tratar. Não existe outra forma. E para quem não tem gaiola com grade, tem que tirar ele da gaiola. E o criador continuar inseminando ela para garantir os ovos, para depois voltar ele para a gaiola. Porque se você deixar ele lá dentro, ele vai quebrar os ovos. Mas ele não quer porque ele quer. É porque ele movimenta lá com ela, ele não quer, tá? E acaba pisando, trincando o ovo, e aí você não vai tirar. Isso vai acontecer todas as vezes. Então o macho que fica muito tempo dentro do ninho pode ser positivo e pode ser negativo. E pode ser negativo também até em cruzar com a fêmea, porque às vezes não cruza, fica lá dentro com ela, ela ovula, bota e não cruza e dá ovos brancos. E existe isso também. Então, macho que entra dentro do ninho é positivo para tratar de filhote, mas é negativo nessa questão de poder quebrar os ovos e etc. Outro problema aqui que eu listei dos machos, que na verdade o problema tem tanto com macho quanto com fêmea, mas esse aqui também é de macho. Macho que você coloca na gaiola e ele não trata de filhote, não entra no ninho. Esse é outro problema que o criador enfrenta. Eu tenho macho aqui que não trata de filhote, ele trata só da fêmea. Neste caso, quando ele não trata dos filhotes, ele trata só da fêmea, ele acaba sendo um problema porque você vai sacrificar muito a fêmea, porque ela vai botar, chocar, tratar de filhote, e você tem que, na hora que os filhotes estão ficando maior e chegando na porta para pedir comida, você tem que tirar o macho da gaiola, porque ele não trata dos filhotes, ele trata dela, e ela vai tratar dos filhotes. Ah, mas então vou deixar o macho lá. Não, tira o macho, porque ele vai querer cruzar com a fêmea. E ele vai acelerar o período dela de postura, da nova postura, e ela pode começar a bater nos filhotes para tirar eles do ninho, limpar o ninho para fazer uma nova postura. E esse filhote, na hora que estiver no fundo da gaiola, esse macho vai estar agressivo, porque ele vai estar querendo acasalar, ele bate nos filhotes também. Então tira o macho da gaiola. Tirou o macho da gaiola, acabaram os problemas. Por quê? Ela não vai entrar num outro período de postura tão cedo, porque ela não está com o macho da gaiola, a não ser que ela forme casal com os machos da gaiola do lado. Ela vai tratar dos filhotes. Os filhotes, na hora que estiver saindo do ninho, eles vão estar tudo no fundo da gaiola. Você tira o ninho para ela não entrar num novo período de postura, mesmo vendo os machos da gaiola do lado, ou até mesmo escutando dela dentro do criatório. Os filhotes vão aprender a comer ali no fundo, ela vai tratar dos filhotes. Aí depois que você fosse tirar os filhotes da gaiola para colocar na voadeira dos filhotes, você volta o ninho e volta o macho dela. Todas as vezes que o filhote estiver chegando na porta e ele não trata dos filhotes, ele trata da fêmea, você tira ele, deixa a fêmea com os filhotes até eles aprenderem a cuidar de si sozinhos. Quando você tirar eles e colocar na voadeira de filhote, você volta o ninho e volta o macho. Tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você vai ter problema. Com postura muito cedo, os filhotes ainda estão no ninho, a fêmea já está botando, o macho está batendo nos filhotes, e aí você tem que tirar os filhotes da gaiola. Você tira os filhotes da gaiola para eles não apanhar, porque a fêmea já está botando, o macho tem que ficar com ela, e eles não sabem alimentar. Aí é você que vai ter que entrar com a seringa, fazer papa e tratar dos filhotes, colocar a semente no fundo da gaiola até eles aprenderem a comer. É isso. O contrário, quando o macho trata dos filhotes, é aquele bom pai. Quando os filhotes estão chegando na porta, o ideal é você tirar a fêmea. Os filhotes já têm penado, já chega na porta, o macho fica lá tratando dos filhotes, você tira a fêmea e põe ela no gaiolão das fêmeas. Aí o procedimento é o contrário, porque ele trata, você tira ela para dar descanso para ela, esse é o ideal, porque ela vai descansar mais um mês ali, até os filhotes sair, ir para o fundo da gaiola, aprender a comer sozinho e ir para o puleiro. Esse prazo aí é mais um mês. Aí o macho vai tratando os filhotes, fica com eles ali, você tira o ninho. Depois, na hora que você voltar ao ninho, você tira os filhotes, joga na voadeira do filhote, pega a fêmea que está descansando, tem um mês e volta com ela. Mas nesse caso o macho trata.
Aqui eu estou falando do problema, é o macho que não trata, ok? Então eu listei esses problemas aqui. Existem outros problemas? Existem, mas aí já é comum aos dois, é comum ao macho e à fêmea. Aqui eu listei 6 problemas comuns ao macho, apenas do macho, ok? Os 6 principais no meu ponto de vista e que vai um dia ou outro aparecer no criatório de qualquer criador aí. Então já tenha isso em mente, não fique tão chateado porque os problemas aparecem. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.